Sabe as forças de voz mexer, meus filhos? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Este filho, hoje nós vamos começar com a historinha. A historinha da nossa irmãzinha, que há pouco tempo fez o desencarne, que hoje se encontra no plano espiritual. Essa nossa irmãzinha chama Geralda. Geralda foi criada por uma família que tinha posses. E naquele tempo, filho, as pessoas que moravam com os outros, elas cuidavam muito bem da casa, dos seus que acolheram. E essa Geraldinha, ela ajudou a criar os filhos dessa sua patroa. Com muito amor, filho, deu o que tinha de melhor. Mas só que aí essa patroa dela pensou assim, que já está na hora dela ter sua própria casa, dela ter sua própria família. E aí naquele tempo, filho, os casamentos eram arranjados, viu? Não era igual vocês é hoje, não. Que olha para um e já logo fica apaixonado. Não. Essa dona Geraldinha, ela casou-se com o seu Pedro, né? Que na época ela não gostava dele. Ela olhou para aquele negro, né? E falou, eu não gosto desse homem, não gosto. E aí a patroa falou, você precisa ter sua casa, filha, você precisa ter sua família. E assim foi, filha, e se fez o casamento desses dois, que não tinha muito amor, né? E que nem se conheciam. E logo ficou um tempo, né? Ela foi se admirando esse homem. Diz ela, filha, que apaixonou, foi a partir do momento que ele fez um beijador, um pó de arroz e deu ela de presente. Olha para você ver a carência, né? Na verdade, ela começou a ver, filho, que ele era um homem bom, né? Trabalhador e gostava muito dela. Então ela se afeiçoou a esse homem. E aí, filho, e teve sim 15 filhos. Filho, naquela época, como disse o outro, mal saía um filho, já entrava outro, né? Porque as mulheres não tinham essa sabedoria, né? Não tinha também estes remédios, né? Evita ter tantos filhos. E aí foi 15 filhos, filho, que tiveram essa dona Geraldinha, mais esse companheiro. Só que depois dos 15 filhos, ela ficou viúva. Filho, ficou viúva. E ela olhou, tinha aqueles 15 filhos, né? Um estava doentinho, né, filho? E outro já estava assim, ficando crescidinho, mocinho. E aí, como ela poderia cuidar desses 15 filhos naquela época de muita escassez, filho? Era muito sofrimento naquela época. Então apareceram pessoas, né, que viam ela naquela dificuldade, né, filho? E resolveu, né, pegar seus filhos para doação, né? Filho, e aí ela nem parou para pensar, né, porque ela estava passando muito sofrimento. E aí esses filhos foram entregues às famílias, que foram levados para cuidar também das casas dessas pessoas que pegaram ele. Só que esses filhos, a maioria deles, filho, cresceu na angústia, na tristeza, não no reconhecimento daquilo que a mãe tinha feito, né? Eles já tinham revolta, filho, porque a mãe era branca. Filho, a mãe era branca, né? E o pai era negro. E eles já ficavam na revolta porque todos nasceram com o cabelinho do pai. Isso, filho. E o pai ainda tinha uma coisa, filho. Amava muito a mãe. Filho. Fazia tudo para a mãe. Na época, filho, que era um tempo assim de muita dificuldade, né? Que os tecidos eram muito caros, né? Essa mãe desses 15 filhos tinha assim, porque ele gostava muito dela, né? E ele comprava assim sapatos bonitos para ela, fazia roupas bonitas para ela, enquanto os filhos viviam na chita. Eles já tinham essa revolta com o pai, né? Porque gostava mais da mãe e não dava atenção para os filhos. E desses 15 filhos, filho, 3 morreram naquela época de diarreia, essas dores de barriga, né? Que eles não tinham muito entendimento, então os meninos iam ficando desnutridos, iam ficando, né, fraquinhos e acabavam morrendo. E esses que iam vendo isso, ficavam na revolta, Mas aí, essa dona Geralda ficou viúva e ela repartiu os seus filhos.
E eles foi criado em famílias onde não havia este respeito. Porque como eles tinham a pele escura, cabelinho assim crespo, né? Então eles foram levados não para ser criado, mas para ser empregado das casas deles, né? E muitos passaram por experiências dolorosas, muito dolorosas, filho. Muitos deles foram raspados os cabelos, filho. E não tinha direito de ter as 3 refeições que nem vocês têm hoje não, viu? Muito era um almoço, e eles trabalhavam dia e noite cuidando das casas. E aí, filho, mais a revolta ia se, né, fazendo aquelas turbulências, aqueles desertos emocionais. Por que a minha mãe me entregou para essa família que judia tanto de mim, né? E assim a vida foi seguindo, filho. E a gente vai contar só uma história de uma das filhas. E essa filha na revolta, né, começou a mostrar, né, o que ela tinha dentro dela. O ódio, filho. O ódio da mãe, o ódio do pai, o ódio de todos com quem ela estava convivendo naquele momento. Foi ficando mocinha, foi ficando rebelde. E ficou uma rebeldia aqui só. Eles começou a pular a janela, né? E se conheceu um tal de Zé, essa filha. E essa filha foi morar com esse Zé, né? Nem mal conhecia, não sabia da experiência dele. Mas simplesmente o que ela queria é sair daquela casa onde as pessoas, filho, judiavam dela, né? Fazia ela de escrava, que raspava as suas cabeças, que não dava comida para ela e que não tinha nem direito de dormir direito, porque quando o sono vinha era hora de levantar, porque tinha cuidado dos filhos daquelas pessoas que ela morava. E aí ela resolveu, né, engravidou, filho. E engravidou, teve 3 filhos. Mas ela saiu de um tormento e entrou no outro, né, filho? Porque como ela estava na dor, ela não conseguia encontrar a luz. E teve a experiência de um casamento muito difícil. Este marido não a respeitava, este marido não a amava, né? Este marido tinha várias mulheres na rua, né? Fora de casa, né? Fora dos seus relacionamentos. Então ele tinha outras mulheres que vieram também ter outros filhos. E ela tinha que conviver com tudo isso. E ainda tinha uma coisa, filha. Não podia tomar banho e ficar limpinha não, cheirosinha não. O dia que lavava um cabelo, a casa caía. E ela foi vivendo nessas angústias, nessas tristezas. E ela ia vivendo isso, filho, só que ela não conseguia sair disso, sabe por quê? Porque ela ainda estava lá, né? Como na sua mente, ela via a mãe entregando ela para aquela família. E ela ficava vendo a mãe, filha, toda feliz e saltitante, aquela mãe que era amada, aquela mãe que era respeitada, aquela mãe que tinha tudo e os filhos não tinham nada. E ela foi criando assim uma parede, filha, uma barreira, né, que distanciava ela da mãe, né, do reconhecimento dessa mãe, de tudo aquilo que a mãe fez, e ficava no ódio, na mágoa e na tristeza. E com o passar do tempo, filho, ela também ficou viúva, né? E depois de tudo isso que ela viveu, a experiência de um casamento difícil, né? Ela ficou viúva. Isso foi arrastando mais dificuldade, mais amargura. Mas quando ela ficou viúva, os filhos estavam grandes, então ela não precisou dar filho para ninguém, não. Mas ela não entrava no reconhecimento. E de repente, numa certa idade, um dia ela amanheceu assim com a barriga grande, filho. Foi, a barriga ficou grande, né? E ela achou, filho, que era grávida, né? E quando foi no médico, filho, descobriu que era um câncer, né? De ovário. E esse câncer crescia cada vez mais. Isso foi um tratamento difícil, filho, foi um tratamento de muitas dores, porque quem passa por essa experiência dessa doença sabe o quanto é doloroso o tratamento, né? Ela dizia que a doença nem era doía, que doía era os tratamentos. E mesmo, filho, que aquela doença que ela precisava olhar para o amor, filho, ela olhava para a revolta, ela olhava para a mãe, né? A mãe estava lá ainda saudável, ainda tinha uma saúde boa, ainda era feliz, né? E a mãe ajudava a criar os filhos daquela mesma patroa lá do início, né? Que aí veio os netos. Ela foi para casa, voltou para a casa da mulher para ajudar, né, filho? Porque
Porque como ela tinha entregado os filhos, né, ela foi morar com essa senhora. Só que aí esses meninos não aguentam, né, filho? Ver a mãe feliz, não aguenta não, filho. E aí foi um tratamento doloroso, como eu estou dizendo para vocês. E assim ela foi, desencarnou, né? Com essa mágoa, com esse ódio, com essa tempestade dentro dela, com esse deserto que ela tinha dentro dela. E lá no plano espiritual, filho, essa filha passou por muita dificuldade. Filho, passou por muitos tormentos, né? Sofreu muito mesmo, filho. Porque ela não conseguia dentro da sua cabeça, né? Porque, filho, depois que a gente desencarna, para onde que a gente vai? Se você fez, né, a sua tarefinha aqui na Terra, né, filho? Se você olhou para amor, se você olhou para gratidão, né? Se você reconheceu aqueles pais, né, filho? Então, você vai ter uma passagem mais tranquila. E ela não, filho. Ela olhou, foi para a revolta mesmo. E ficou ali durante uns 10 a 12 anos na revolta. Quando que um dia, né, depois de muito sofrimento, que ela olhou assim, porque assim, filho, vocês vê também as suas outras personalidades lá no mundo espiritual. Aquilo que você deveria ter feito e não fez. Então, quando ela olhou assim para aquela criança, né, filho, desnutrida lá longe, que mesmo com as dificuldades que ela passou, ela teve um teto, né, que alguém acolheu ela, né. Aí começou a se brotar uma luz, né, e foi tirando todas aquelas gosmas, aquela roupa que já estava esfarrapada, né, filho, já começou a mudar. E logo, logo ela foi socorrida. Ela foi socorrida no plano espiritual. E lá, né, no hospital do plano espiritual, ela começou, né, a ter um tratamento, né? E foi mostrado para ela que ela teve aquela doença, filho, naquela parte, para que ela pudesse olhar para a mãe, né? Para a mãe e para o pai, como eles eram de verdade, que eles também tinham as suas dores, que eles também tinham seus ressentimentos. E que aquela mãe, né? O papel dela, filho, era dar a vida para ela, a oportunidade dela estar aqui. E assim ela foi tomando aqueles remedinhos lá e foi melhorando até que ficou boa, né? E depois de muito tempo, né, filho, a mãezinha dela desencarnou. Filho, desencarnou. Foi também pro plano espiritual. A mãe dela ficou na Terra assim uns 95 anos. Enterrou muito filho. Dos 15, né? Hoje vivo tem quatro filhos. E essa avó, né, que é essa Geralda, né, foi lá pro plano espiritual. E lá no caixão, filho, teve 3 netos que estavam lá e falou assim, agora ela vai pagar por tudo que ela fez com nossas mães. E ficou lá criticando, né, no velório, falando que ela ia passar por dificuldade no plano espiritual. Só, filho, o que aconteceu? Quando ela desencarnou, logo, filho, ela deixou seu corpo sobre a terra e foi livremente para um lugar muito melhor que ela estava. Sabe por quê, filho? Porque quem ficou na dor, quem ficou no ressentimento, não foi ela, né? Quem ficou no ressentimento e na dor foi seus filhos, seus netos, que estão arrastando essa dor até hoje. Ela ficou livre porque naquele tempo foi o melhor que ela conseguiu dar. Ela olhou para a vida, para a oportunidade que surgiu diante dela. Porque imagina só, filho, uma pessoa viúva, naquele tempo, onde as mulheres não eram respeitadas, não ganhavam um salário digno, né? Vivia da caridade das pessoas. Com tanto filho, o que seria desses restantes desses filhos? Com certeza ia morrer igual os outros, né? Desnutrido, com diarreia, né? Então, quando ela viu essa oportunidade que as pessoas pediram aos seus filhos, logo ela entregou. Por quê? Porque ela sabia que eles iam ter um teto, que eles iam ter uma roupa, que eles iam ter um alimento, aquilo que ela não tinha condição de dar. Então, por isso que logo ela se desprendeu e foi para o plano muito melhor, porque ela não estava na dor, ela não estava no ressentimento. Ela estava naquilo que ela acreditava que era melhor para os seus filhos. E é assim.
quando a gente vai para o plano espiritual, a gente vai para onde estão as nossas memórias, ou aquelas na dificuldade, filho, ou naquelas que a gente sabe que a gente fez certo naquele momento. Por isso que existe o inferno e o céu. O céu o inferno é um estado de consciente, é da nossa consciência. Muitas pessoas ficam assim: ah, agora ele morreu, agora ele vai pagar. Ah, agora ele vai para o inferno, né? E mas se ele, dentro dele, ele sabe que ele fez certo, filho? Não tem nada disso. E muitas pessoas falam assim: ah, não vou perdoar ele, vai ficar lá sofrendo. Filho, as pessoas não precisam do perdão do outro. Eles precisam olhar é dentro de si. Enquanto você fala assim: eu não vou perdoar, e ele vai passar por aquilo, filho, quem está sofrendo é você, não é a pessoa. Porque é você que está no ressentimento, é você que está na mágoa, então é você que está carregando tudo isso, né? Então, enquanto você fica aí, não vou perdoar, e ele se sente livre, né, filho? Porque o corpo, né, nada mais é que uma roupagem, o espírito ficou livre e pronto. Então, que nós possamos, filho, dentro desse amor divino, né, mesmo que os nossos pais, as pessoas, né, filho, não correspondem àquilo que nós queremos, que nós possamos olhar para dentro de nós, sair desse desapego da dor, desapegar, né, dessas coisas que a gente carrega, esses lixos nossos emocionais, de ficar nos ressentimentos, olhando para o papai, para a mamãe, né, filho, como se eles fossem culpados de tudo que a gente passa. Não, filho, está na hora da gente pegar as nossas responsabilidades. Se o papai não me amou, se a mamãe não me amou, ele deu aquilo que ele tinha condições de dar. A vida, né? Porque o papel dele naquele início, filho, é que o papai plantasse a sementinha no útero da mamãe e que nós possamos estar aqui nessa vida, né? Num aborto nosso. Aí muita gente fala: ah, mas aquela pessoa lá, né? Então ela abortou aquele filho, então ela vai pagar, filho. Você sabe o que passava dentro dela? A gente tem que parar, filho, de ficar apontando o dedo para as pessoas, né? A gente não sabe o que está dentro do ser humano. As pessoas julgam demais os outros. Então a gente tem que sair do julgamento, da crítica e pegar o que é nosso. É muito mais bonito, filho, né? Porque você liberta o outro e se liberta, porque enquanto você está criticando, você está ligado à dor do outro. Que tudo é energia, né, filho? Tudo é energia. Vocês se ligam uns aos outros a partir do momento que aponta o dedo. Então, que vocês possam, filho, olhar para a grandeza do amor e do respeito. Seu pai e sua mãe não teve condição de te dar amor? Aquilo que você esperava? E você está aí, filho, até hoje no seu deserto, na sua escuridão, sendo que o sol, todos os dias, filho, ele brilha. O dia começa novamente. E assim, sequentemente. Pega essa energia do sol, que é abundante, juntamente com essa mãe terra, que te dá sustentação. Porque se você está aqui hoje, você é sustentado pela terra. Você é sustentado pelo ar, pelo sol, por tudo, filho. Até pelo animalzinho que passa diante de você. Até a planta que você encosta, ela também faz parte de você. Que você possa olhar para essa grandeza divina. Sai da mágoa, sai do ressentimento. Cada um, filho, só dá aquilo que tem, né? Que você possa dar para você, filho, essa divindade, esse amor que habita. Comece a olhar, filho, tirar esse tapete aí, ó, e limpar esse pozinho do egoísmo, da vaidade de querer que todo mundo olhe para você, sendo que você mesmo não está se olhando. Sendo que você mesmo não está se amando, se respeitando, que a tarefa, filho, é cada um consigo mesmo, viu? O amor brota dentro de cada um de vocês, que a responsabilidade é de cada um, né? Você está aqui hoje na vida, é para se olhar em primeiro lugar, é para tirar dos ombros de vocês essa capa da vítima, da rejeição. Comece a olhar para a vida, comece a olhar para o amor, viu? E esse é o recado de hoje. Que a gente para de apontar o dedo, filho, para as pessoas. Para de julgar os outros, porque cada um só dá o que tem. Salve as forças de vós mexer, que vocês possam sentir
no rosto de cada um de vocês, este ar que toca, que vocês respiram pela vida, esse sol que está presente diante de ti, por todos os elementos que faz parte deste universo, que está ligado no todo, e esse todo você faz parte dele. Abençoado seja seu dia, sua noite e sua caminhada na vida. Gratidão imensamente e salve as suas forças.